Bom dia, irmãos. É, eu acredito que quando a gente tem esse tempo, né, de afastamento e o que a mídia chama de distanciamento social, a gente sente falta, né, da comunhão, da unidade dos irmãos. E eu também sinto falta de ensinar a palavra de Deus. E eu creio que os irmãos também, né, que estão acostumados aí a estarem juntos como igreja, sentem falta disso. A gente tem os nossos cultos familiares e são muito bons. Mas eu decidi separar um tempo para trazer uma mensagem mais breve, é verdade, mas uma mensagem para aqueles que têm acesso à internet. Então, aos irmãos que têm acesso a esse material, se podem, de alguma forma, disponibilizar, espalhar, entregar àqueles que não têm acesso da nossa igreja, ou para outras pessoas, fica bem à vontade, bem livre para fazer isso. Vou pedir ajuda de vocês para divulgar. Eu quero compartilhar com os irmãos uma história que eu tenho lido nos últimos dias, que é as histórias do livro de Josué. Né? Nós conhecemos muito bem Josué, o homem que foi escolhido por Deus para suceder Moisés. E tem um texto no capítulo 5 do livro de Josué que me chamou muito a atenção na minha leitura devocional hoje. E é um texto onde os israelitas estão entrando na Terra Prometida, né? Eles já atravessaram o Rio Jordão. E o pessoal, os povos inimigos, eles começam a ouvir a respeito do que Deus está fazendo junto com o povo de Israel e pelo povo de Israel. E eles têm muito medo. Né? O texto vai dizer no versículo número 1 do capítulo 5 de Josué: quando os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Os povos inimigos estavam ouvindo o que Deus tinha feito pelo povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus abre o mar vermelho através do seu servo Moisés. O povo de Israel atravessa com o pé enxuto, sequinho. O exército do Egito vem atrás e as águas se fecham, eles são afogados no mar. E agora, quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, saindo do Egito, Deus abre o mar. Entrando na terra prometida, novamente, o Senhor faz um milagre com águas. Mas não é no mar, é no Rio Jordão. Né? Deus faz com que as águas parem de um lado. Né? Eu imagino um grande paredão de águas que vai se erguendo. O povo todo atravessa e entra em Canaã, na terra prometida. E aqui começam a circular os boatos. Os povos inimigos começam a ouvir o que Deus tem feito pelo povo de Israel. E a Bíblia vai dizer, a minha versão diz que o coração deles começa a se derreter de medo. Deus começa a fazer grandes coisas pelo seu povo. Isso começa a amedrontar os inimigos. Mas o capítulo 5, ele continua a narrar aquilo que Deus vai fazer através do seu povo. E para que Deus faça o que tem para fazer, Deus exige algo do povo de Israel. Versículo 2 nos diz o seguinte: naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar o povo de Israel. Deus tinha muitas coisas para fazer através do seu povo, mas o povo tinha que se consagrar a Deus. Durante 40 anos, o povo viveu no deserto e nesses 40 anos, as novas gerações, os filhos, não foram circuncidados. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Abraão, e nessa aliança Deus confirma o compromisso que ele tinha com aquele povo. Primeiro com Abraão, de fazer dele uma grande nação. E agora o povo de Israel tinha esse compromisso da circuncisão. Mas durante 40 anos, esse compromisso não aconteceu. E agora, para que o povo conquistasse as bênçãos de Deus da terra prometida, Deus relembra Josué: vocês têm que passar pela circuncisão, a aliança que eu fiz com vocês. E o povo faz, você lê o capítulo até o versículo 9, de fato são feitas facas de pedra, as novas gerações são circuncidadas como deveriam fazer,
E o versículo 8 vai dizer: depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. E o versículo 9 vai destacar: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. A palavra Gilgal, o nome daquele lugar significa remover. Deus retirou a vergonha do povo de Israel. Eles eram escravos no Egito. Durante 40 anos perambularam no deserto sem relembrar essa aliança que haviam feito com Deus. E quando renovam essa aliança através da circuncisão, Deus remove a vergonha da escravidão. E talvez você pergunta, o que isso tem a ver, circuncisão, conosco? Por que o pastor está usando esse texto bíblico para trazer essa meditação? Gente, esses versículos se encontram em um tempo anterior ao que o povo de Israel celebra a Páscoa. Já no versículo 10, a gente lê a celebração deles da Páscoa. Eles saíram do Egito, lá foi a Páscoa, vamos dizer assim, original, e agora na Terra Prometida eles vão celebrar a Páscoa novamente depois de 40 anos. Nós estamos há pouco tempo, há uma semana da celebração da Páscoa. Pelo que eu lembro na minha vida, né, é a primeira vez que eu vou passar uma Páscoa diferente, se Deus assim permitir, se Ele não mudar as coisas na próxima semana. É a primeira Páscoa que eu me lembro que eu não estou na igreja celebrando, cultuando. E acredito que de muitos irmãos é assim também em muito tempo. Mas antes da celebração da Páscoa, e é aqui que eu quero chegar, Deus relembra seu povo da aliança que foi feita. E quando eu quero falar em aliança, eu quero falar em 3 coisas. E eu quero ser breve aqui. A primeira delas é que a circuncisão é uma aliança. O versículo 2, Deus dá ordem ao povo de Israel: façam facas de pedra, ordens a Josué, e vão passar pelo arraial, pelo acampamento, para circuncidar o povo. Aliança significa um pacto. Essa aliança foi feita com Abraão, né? Agora era renovada através de Josué, ela foi renovada com Moisés no Monte Sinai, mas Paulo no Novo Testamento vai falar sobre circuncisão. Ele vai dizer que a circuncisão não é mais feita na carne, não é mais um corte, ela vai ser feita no coração do povo de Deus. A aliança da qual nós fazemos parte não é mais a circuncisão de homens, de meninos, de bebês. É uma aliança no coração de homens e mulheres. Uma aliança feita na cruz. Uma aliança onde Jesus assume o meu lugar. Ele paga o preço pelo meu pecado. E assim ele me dá uma vida nova. Essa é a aliança da cruz. E quando nós nos aproximamos da Páscoa, nós relembramos aquilo que Cristo fez por mim. Cristo morreu no meu lugar, em meu favor, para me dar uma vida nova. Páscoa é relembrar a aliança que eu fiz com Cristo no dia em que eu entreguei a minha vida para Ele. Eu entrego a minha vida a Cristo e agora eu vivo uma nova vida com Cristo e por Cristo. Então, em primeiro lugar, a circuncisão representa a aliança na cruz. Em segundo lugar, a circuncisão representa um compromisso. O versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 5 nos dizem o seguinte: porque todo o povo saiu do Egito, ou melhor, o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito e que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. 40 anos o povo perambulou, peregrinou no deserto. E durante esses 40 anos, os homens que passaram pela aliança da circuncisão não fizeram com seus filhos. Eles deixaram de lado a aliança com Deus. O compromisso que essa circuncisão, que essa aliança representava. O povo precisava novamente obedecer. Para entrar na terra prometida e conquistar aquela terra, derrotar os seus inimigos, ele precisava relembrar o compromisso que fizeram com Deus e obedecer. Obedecer à voz do Senhor.
E aqui eu trago isso para nós. Nesses dias em que nós ficamos afastados da igreja, desse lugar físico, nós podemos esquecer, às vezes, o compromisso que nós assumimos com Cristo. O compromisso da aliança, da circuncisão do coração. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem um compromisso com o Senhor Jesus, e esse compromisso não depende de um lugar, não depende de templos, depende do que Cristo fez na cruz. Portanto, nesses dias, lembre-se dos compromissos de fidelidade que você assumiu com Cristo. Sejam eles quanto ao pecado, seja o compromisso financeiro de fidelidade, seja o compromisso de buscar a Deus através da sua palavra, através do tempo de oração. Você assumiu compromissos com Cristo e esses compromissos precisam ser honrados. A circuncisão representa o compromisso. Em terceiro lugar, a circuncisão é a remoção da vergonha. Olha o versículo 9, que interessante, né? Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Como eu falei antes, Gilgal significa remover. Mas o que tem a ver remover a vergonha com a circuncisão? O povo de Israel, ele era escravo no Egito. E eles clamavam pela libertação que viria do Senhor. E Deus atendeu, usou o seu servo Moisés. Só que durante 40 anos esse povo perambulou no deserto, porque esqueceram da aliança com Deus, porque não confiaram na palavra do seu Deus. Lembra quando Moisés envia os espias para a terra prometida? O povo temeu. Eles acreditaram na palavra dos 10 espias que disseram: nós não vamos conseguir entrar aqui, os inimigos são maiores, mais fortes. Por isso, além dos 400 anos de vergonha no Egito, agora passaram por 40 anos de vergonha no deserto, porque se afastaram da aliança com Deus. Não confiaram no seu Deus. Mas agora, ao renovar, ao relembrar a aliança da circuncisão, Deus estava removendo a vergonha do passado, a vergonha do pecado, a vergonha da falta de fé. E aqui nós podemos olhar, cada um de nós pode olhar para a sua velha vida. A vergonha do pecado. A vergonha de uma vida afastado de Cristo. E alguns vão dizer, vão olhar para a sua vida e vão pensar: não, mas eu não vivia no boteco bebendo, mas eu não vivia no adultério. Mas quando você olha para o seu coração, afastado de Cristo, não importa o tamanho do pecado, aquele pecado gerava vergonha e dor. Agora, com Cristo, essa vergonha, essa dor são removidas. Deus removeu a vergonha do pecado, do meu passado. E agora esse compromisso, essa aliança que eu assumo com Ele, é uma aliança de não voltar novamente a praticar esses pecados, essa vergonha. O povo passa pela circuncisão e agora ele está preparado para celebrar a festa da Páscoa. Meu irmão, minha irmã, nós temos esse tempo de separação física, mas não de separação do Senhor, nem deixamos de ser igreja. Mas nesse tempo eu quero convidar você e convocar você a relembrar a aliança, o pacto que você assumiu com Cristo, que foi assumido publicamente no dia do seu batismo e o qual você é relembrado todos os dias quando busca o Senhor. Não esqueça que o seu compromisso vai além de uma reunião ou de um culto de domingo à noite, de quarta à noite, ou de um tempo de oração com irmãos. É um compromisso de vida, de viver com Cristo todos os dias. Lembre-se que a circuncisão no texto representa essa aliança, nossa aliança na cruz. Lembre-se que a circuncisão no texto representa compromisso, nosso compromisso como filhos de Deus. E lembre-se que a circuncisão no texto representa a remoção da vergonha, a vergonha da qual Deus nos livrou. A vergonha do pecado, a vergonha do inferno, a vergonha da condenação. Prepare o seu coração, mesmo estando na sua casa, se Deus não nos permitir estarmos juntos no próximo domingo, nós vamos celebrar a Páscoa. Eu quero convidar você a preparar o seu coração para esse domingo em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor
e do nosso Salvador. Lembre-se de consagrar a sua vida. Lembre-se de relembrar a aliança que Cristo fez contigo na cruz. Que Deus te abençoe, que aquilo que Cristo fez na cruz possa ser o centro da tua vida, do teu caminhar, e possa fazer pulsar o teu coração. Em nome de Jesus que eu oro pela tua vida e peço que o Senhor Jesus realmente te abençoe, te guarde e te ajude a viver de acordo com os propósitos dele. Tenham todos um bom domingo. Deus abençoe.